Olá, amados, aqui do nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa jornada de crescimento espiritual que tem sido uma bênção. Tomara que você esteja sendo edificado, tomara que você esteja crescendo na presença de Deus, tomara que a tua vida esteja sendo impactada por esses conhecimentos práticos. Afinal, a nossa proposta não é matar a curiosidade teológica, mas levar cada um de vocês a um crescimento com Deus, a uma jornada de crescimento, de solidificação na presença de Deus. E nós falamos no último capítulo sobre o pecado e como o pecado separa o homem de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E falamos o porquê o pecado separa. E nós queremos ainda, neste capítulo, falar sobre uma outra consequência do pecado, que é o que ele gerou. Ele gerou uma dívida para o homem. Dívida essa impagável. Mas será que nós agora vamos ficar eternamente devedores por conta dessa dívida? Então fique conosco e é isso que nós vamos ver. Bom, amados, o pecado, ele gerou esta consequência. Ele fez o homem ser um endividado. Dívida essa que não há como ser paga. Porque como que vai ser restaurada a condição de santidade do homem? Aquela condição lá no Éden, de intimidade, de relacionamento com Deus, como pode ser restaurado isso? Como o homem vai pagar o preço desse resgate, dessa restauração? Então, o pecado, ele nos tornou escravos. Por quê? Porque gerou uma dívida que não pode ser paga. Então, geralmente, uma pessoa livre tornava-se escrava quando ela não tinha capacidade de saldar essa dívida, de pagar a dívida. Então, a pessoa pagava com a sua própria vida. Tornando-se escrava, ela era o próprio pagamento da sua dívida. Tornava-se, então, escrava do seu credor. E Jesus disse que o pecado gerou essa dívida e que nos fez escravos. Olha o que Jesus fala aí, está na sua tela, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, nós vamos descobrir que o pecado não é gratuito. Para quem acha que pecar é fácil, para quem quer viver a sua vida entregue ao pecado, aliás, essa é a condição do homem dos nossos dias, do ser humano dos nossos dias, e as pessoas querem viver de qualquer maneira sem se importar com a vontade de Deus, sem se importar com o que Deus pensa, sente. O importante é viver os prazeres da vida. É tão fácil, não devo nada para ninguém, ninguém tem que se meter na minha vida, eu faço o que eu quero, eu sou livre para viver a minha vida e curtir da maneira que eu quero. As pessoas pensam isso. O que as pessoas não sabem, o que não contaram para ela, o que a serpente não contou para Eva, eram as consequências negativas do pecado dela ao tocar no fruto que Deus proibiu que tocasse. Que aquilo iria gerar uma dívida, que o pecado iria cobrar um alto preço. Então as pessoas hoje, elas vivem da sua própria maneira. O que elas não sabem é que isso tem um preço e esse preço é alto. Por isso que Jesus fala que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Geralmente, o pecado, ele é prazeroso, ele oferece alguma satisfação, ele oferece algum prazer momentâneo, ele oferece alguma satisfação momentânea, mas ele cobra um alto preço por essa satisfação, que aliás não satisfaz, não é? É um prazer momentâneo que não preenche. E aí a pessoa torna-se escrava do pecado. Ela não consegue mais se libertar daquilo, ela não consegue mais se libertar daquela condição. Às vezes até para com a sua prática, mas ela continua escrava na sua consciência, escrava do erro cometido, do pecado que um dia foi cometido. E ela não consegue se libertar dessa escravidão. É por isso que as pessoas são tão infelizes, tão ansiosas, porque no fundo elas sentem que estão presas a alguma coisa, a alguma atitude, a algum comportamento, alguma coisa praticada. O pecado tornou o homem escravo dele. O homem não consegue pagar esse preço, o preço do resgate, para que ele volte novamente a pertencer a Deus. E qual é a maneira que uma pessoa deixa de ser escrava? É através do resgate. Ou como aqui na época da escravidão no Brasil se falava muito da alforria, mas na Bíblia o termo é resgate. Então, a escravidão ocorrida por uma dívida não paga, ela cessava
a partir do momento que aquela dívida fosse saldada, que alguém pagasse a dívida. Então, geralmente, quem tornou-se escravo perdeu a sua capacidade de adquirir dinheiro, de adquirir riqueza, de adquirir bens. Então, ele nunca seria livre da sua escravidão. Como pode um escravo saldar a sua dívida se agora ele não tem condição de trabalhar para si mesmo, de produzir riqueza? Ele agora tem que agradar ao seu senhor, aquele de quem ele tornou-se escravo. Todas as suas vontades, toda a sua energia agora é entregue ao seu senhor, que o escravizou. Essa era a condição, ou essa é a condição do homem que ainda se curva ao pecado, que comete o pecado, que vive no pecado. Dele é escravo e toda a sua vontade, toda a sua energia é entregue ao seu senhor. Você já percebeu que a maioria das pessoas, elas até compreendem a natureza do seu pecado. Elas até compreendem que o seu comportamento não é um bom comportamento. Elas até compreendem que elas deveriam ter uma outra vida. Elas até querem sair da vida que estão. Elas até querem ter um outro comportamento. Elas até querem recomeçar. Elas querem mudar realmente. Mas elas não conseguem. Por que não conseguem? Porque são escravas, estão escravizadas. O homem não tem capacidade de libertar-se do domínio do pecado. Então, a única maneira de Deus resgatar a humanidade é Ele mesmo pagando o preço do resgate. E quanto vale o homem? Quanto vale uma única pessoa? E quanto vale todos os seres humanos? Nós temos hoje o quê? Quase 8, cerca de 8 bilhões de habitantes no planeta. Então, some a esses 8 bilhões todos aqueles que viveram até hoje, por todos esses séculos, e aqueles que ainda nascerão. Qual é o valor de tudo isso? Então apenas Deus tem a capacidade de saldar a dívida do homem. Então, algo tem que ser dado, algo valioso precisa ser dado em resgate da humanidade. Vocês se lembram? No último vídeo, no capítulo 3, que nós falamos, e no 2 também falamos sobre isso, que se alguém pecou, o sangue tem que ser derramado porque a consequência do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Se alguém pecou, alguém tem que morrer. E então, um cordeiro, geralmente um cordeiro, um animal, ele era sacrificado, imolado no lugar do homem. Então, o inocente pagando pelo pecador. Era um animal inocente levando o preço do pecado do homem. Como o sangue de animais era insuficiente, apenas cobria o pecado, era apenas um paliativo, era provisório, então Jesus ele derrama o seu sangue para remir e redimir o homem. Então, conforme nós havíamos falado inicialmente, o homem que agora é pecador, para se livrar dessa condição de pecador, ele precisa do resgate ou da remissão. O resgate ou a remissão é o ato pelo qual um devedor ele recebe o perdão da sua dívida de maneira graciosa, benevolente. Ele recebe o perdão da dívida que ele tem. E assim ele deixa de ser escravo. Só que a remissão, ela só é possível se o devedor, se o escravo aceitar essa remissão. E você pode então se perguntar, mas como que uma pessoa que é escrava, que tem uma dívida impagável, de que maneira, como assim ela tem que aceitar? É óbvio que vai aceitar. Pode ser que essa pessoa não aceite por orgulho. Pode ser que alguém venha e fale, olha, eu vou pagar, eu vou comprar essa pessoa, eu vou pagar a dívida dessa pessoa para que ela não ela fique livre dessa dívida. E a pessoa pode falar, não, eu não quero que essa pessoa pague a minha dívida. Por uma questão de orgulho, por exemplo, eu não aceito que seja paga a minha dívida. Então, a condição para a remissão é que o devedor aceite que a sua dívida seja saldada, seja paga por alguém. Então, essa é a mesma condição para nós nos nossos dias. Nós precisamos concordar com a remissão. O fato de Jesus ter morrido na cruz, ter derramado o seu sangue, não é suficiente para que eu seja salvo, para que você seja salvo. Nós precisamos aceitar essa remissão, aceitar o fato de que ele pagou o alto preço. Precisamos aceitar, concordar com isso. Só que tem muitas pessoas nos nossos dias, e aliás ao longo do tempo, que não aceitam esse fato, que não aceitam o pagamento feito por Jesus, que não concordam com o pagamento, que recusam a oferta de Deus, infelizmente. Então a salvação não é apenas pelo sacrifício de Jesus, mas pela aceitação desse sacrifício pelo homem. O homem aceitando esse sacrifício, que é o preço do nosso resgate, da nossa remissão.
E como o homem não tinha essa capacidade de saldar a sua dívida, então Deus mesmo o resgata. Jesus é aquele que morre no nosso lugar. Lá no livro de Isaías, no capítulo 53, que está na sua tela, nos versículos 4 ao 7, diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Podemos então perceber que Jesus é Deus que se fez homem e que levou sobre si o preço do nosso pecado. Ele foi o sacrifício pelos nossos pecados. O homem não tinha nenhuma condição. Você não tem nenhuma condição. Eu não tenho nenhuma condição de pagar pelo preço do pecado. Estávamos condenados à escravidão, eternamente escravizados, eternamente devedores. Mas Deus, Ele paga esse preço do resgate. Ele nos resgata da maldição do pecado. Ele nos resgata da escravidão do pecado. Pelo alto preço que Jesus pagou. Quanto vale o homem? Quanto vale toda a humanidade? Assim como somos tão valiosos, somente Jesus, o Filho de Deus, de valor máximo, absoluto, seria capaz de pagar com a sua própria vida a nossa dívida e nos resgatar, então, do poder do pecado. Por isso que a Bíblia fala que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Isso significa, então, que nós nunca mais vamos pecar? Ora, é claro que nós vamos pecar. Mas agora essa consciência de que não podemos viver na prática do pecado, de que não podemos mais ser dominados pelo pecado. O pecado já não é mais senhor da nossa vida. Que nós temos a opção, a possibilidade e a opção de viver em santidade diante de Deus. E quando nós chegarmos a pecar, nós nos arrependemos, confessamos nosso pecado e sabemos que ele, o pecado, não terá domínio sobre nós, porque a dívida já foi paga. O pecado não pode vir e cobrar o preço, porque a dívida já foi paga. Então ele não tem mais domínio e nem senhorio sobre nós. Isso é tremendo. O fato de que hoje, ainda que a gente peque por acidente, e não uma premeditação do pecado, não nos tornamos mais escravos desse pecado, porque nós recebemos o perdão de Deus. A sua graça maravilhosa é sobre nós. Nos arrependemos do pecado. Por isso não somos mais escravos dele. E sobre a remissão dos pecados, é uma obra tão perfeita de Deus que nos livra completamente do domínio da escravidão do pecado. Então, entenda. Não é que nós agora somos livres de pecar. Ora, agora o pecado não vai ser mais cometido. Não, nós somos livres do poder, do senhorio do pecado. Deixamos de ser servos, escravos do pecado. Ainda que eventualmente cometamos pecado, nós não estamos mais escravos dele. Se não somos mais escravos do pecado, preste atenção nisso. Se você não é mais um escravo, uma escrava do pecado, você tem liberdade de escolha, liberdade de opção. Você não é obrigado mais a viver segundo os ditames do pecado. Porque você não é mais escravo. Ainda que você eventualmente peque, você pode escolher qual caminho você vai seguir. Se você vai continuar vivendo nessa escravidão de pecado, ou se você vai falar, eu não tenho mais compromisso nenhum contigo, pecado. O meu compromisso agora é com Deus, é com a santidade do meu Deus. Isso é tremendo. Uau! Então ele nos livra do poder do pecado, e é tremendo o que nós vamos encontrar lá aos Hebreus, no capítulo 10, está aí na tua tela, no versículo 17 e versículo 18 e 19, e jamais me lembrarei de seus pecados, olha que tremendo, e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, do pecado, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário
pelo sangue de Jesus. Então agora nós podemos adentrar o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Nós já vimos isso no capítulo 2, se não me engano. Podemos agora entrar na presença de Deus, porque fomos livres do pecado. E quando nós escolhemos, optamos porque somos livres e escolhemos dizer para o pecado: não te quero, te rejeito, e dizer: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero a tua vida em mim, eu quero a tua vontade em mim, eu quero te agradar. Então nós podemos ter ousadia para entrar na presença de Deus, porque fomos resgatados por Ele. É tremendo isso. Você pode vencer o domínio do pecado. Você não precisa ser um escravo do pecado. Você pode dominar o pecado. Então faça isso. Entregue a tua vida ao Senhor, aceite a remissão, o resgate do pecado. Seja santo diante dele, porque você pode. Amém? Então aplique isso na tua vida. Esse foi o 4º capítulo dessa nossa jornada. Eu gostaria muito de pedir a você que você deixasse o like nesse vídeo. Se você não for inscrito, se inscrevesse no canal. Nos ajude aí a fazer o canal crescer, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.